direção. Tudo. Sim, exatamente. E então, pronto, formalizámos, eu comecei a divulgar a associação. Eu antes não morava em Azeitão, morava em Lisboa, mas fui morar para Azeitão e comecei a procurar primeiro as instituições locais, a tentar sondar se realmente fazia falta, porque podia ser uma resposta que já existisse e não fazia sentido, mas fazia sentido e fazia sentido há muitos anos, há mais de 10 anos, que fazia falta uma instituição deste tipo. E, entretanto, fui divulgando e encontrei muitas pessoas que tinham o mesmo sonho do que eu, tudo senhoras. E juntámos todas. Shame on you, homens, sinceramente. Mas temos alguns colaboradores, homens, voluntários, que realmente são extraordinários também. A equipa técnica. De mãe. É verdade, o Instinto Maternal. E, portanto, reunimos um grupo de senhoras e, no dia 14 de maio de 2003, formalizámos a escritura de constituição da associação. E nesse mesmo ano fomos inscritos como instituição particular de solidariedade social e reconhecidos como pessoa coletiva de utilidade pública. E a partir daí foi uma grande caminhada, mas que ainda será muito maior a partir de agora, porque temos muito que fazer. E quais eram os objetivos da associação? Portanto, os objetivos da associação é a defesa dos direitos da criança em primeiro lugar. Pronto. E a intervenção em famílias multiproblemáticas, multidesafiadas, que é a expressão que se usa hoje em dia, e tentar que aquelas crianças, os jovens, neste momento temos um centro de apoio familiar e aconselhamento parental. Já temos é a nossa resposta social principal. Nós intervimos em famílias com crianças e jovens em risco ou em perigo. Temos 3 vertentes, portanto, ou intervir na família para evitar que a criança seja retirada, que é sempre a maior das violências, por muito que a criança, infelizmente, não esteja bem na família. O tirá-la da família acaba por ser um sofrimento, às vezes ainda maior. É estranho, mas é verdade, mas infelizmente às vezes tem que ser assim. Depois temos outra vertente que tem a ver com a criança já foi institucionalizada e vai regressar à família. Nós temos que preparar o regresso daquela criança, preparar a família e preparar a criança. E depois temos o ponto de encontro familiar, que é outra vertente do Centro de Apoio Familiar, que tem a ver com a intervenção em momentos de crise conjugal, portanto, separação, regulação das responsabilidades parentais, etc. Trabalhámos durante muitos anos, primeiro só com voluntários, depois fizemos um acordo de cooperação com a Segurança Social que nos permitiu ter uma equipa técnica a tempo inteiro, que é uma equipa técnica da qual me orgulho muito e que tem feito um trabalho de grande proximidade com as pessoas, com muito profissionalismo, mas também com muito humanismo, que é muito importante porque é uma área extremamente sensível, como devem imaginar. Claro, Começámos a trabalhar primeiro só na zona de Azeitão, depois começámos a abranger a Quinta do Conde e o concelho todo de Sesimbra e neste momento também temos alguns processos em Almada e Seixal, portanto a área geográfica tem vindo a alargar ao longo destes anos. Céu, e é as crianças, mas vai até que idade? As crianças de 0 aos 18. Às vezes até 18. podemos continuar se a criança, se o jovem autorizar, podemos continuar se a situação se mantiver, pronto, podemos continuar a intervir depois. Assim como podemos começar a intervir quando a criança ainda não nasceu. Pronto. Portanto, dos 0 aos 18, mas poderá ser um pouco antes ou um pouco depois. Aí, quando a criança ainda não nasceu, porquê? Porque vocês já conhecem, já têm um historial da família. Exatamente, exatamente. A maior parte dos nossos processos chegam à instituição através de tribunais, da Segurança Social, da equipa multidisciplinar de apoio aos tribunais, portanto, são já muitas vezes situações já muito complexas e às vezes situações já limite. Isso também deve mexer muito com as vossas emoções, não é? Sim, mexe muito, é muito complicado. Eu estou mais na parte da gestão porque é assim, eu envolvo-me tanto, eu já estive num processo em que era técnica de apoio, mas eu envolvo-me muito, eu não consigo mesmo fazer aquela separação. Por isso é que tenho uma equipa técnica, que é a equipa que é a psicóloga clínica, a técnica de serviço social, a educadora social, a mediadora familiar, as agentes familiares que depois fazem o trabalho em direto com as famílias. E é difícil para elas, de facto, gerir. E depois, quando saem do trabalho, que muitas vezes acaba, como devem imaginar, fora de horas, porque este trabalho, como eu digo, as famílias não fecham ao fim de semana, nem fecham nunca. Não fecham. E muitas vezes é quando há mais problemas, é exatamente fora do horário normal de serviço.
E é complicado para ela gerir, tem que haver sempre uma gestão emocional muito grande da equipa, porque é difícil, é um trabalho difícil, mas que elas fazem com uma paixão e uma entrega muito grande, porque é o que nós gostamos. Mas é que de facto às vezes momentos muito violentos, como se imagina. Claro. Ó Céu, já teve alguém a bater à porta? Porque, pronto, vêm dos tribunais, as vossas situações e assim, mas já tiveram assim alguém... Nós já tivemos durante muitos anos muitas pessoas a bater à porta. Neste momento, houve uma reformulação em termos do acordo de cooperação que temos com a Segurança Social, nós não podemos receber sinalizações de particulares. Mas, por exemplo, se vier ter connosco um particular e depois, entretanto, quiser sinalizar uma situação, pode fazê-lo através, por exemplo, da escola, por exemplo, ou do centro de saúde. E aí ser o centro de saúde ou a escola a sinalizar e nós já podemos intervir. Pronto, porque isto tem tudo um... Não, eu fiz esta pergunta mesmo para que os telespectadores possam ouvir, porque caso saibam de alguma situação, por vezes as pessoas, pronto, para ir para o tribunal ou assim, e elas podem ter conhecimento e quererem bater à porta, por exemplo. Exatamente. Normalmente o que se deve fazer mesmo é ir às comissões de proteção locais, pronto, porque depois eles fazem a ligação. Pois. Podem passar para nós, podem passar para os tribunais, o tribunal depois pode achar que nós podemos ter uma intervenção no terreno mais próxima e depois abrimos nós o processo, pronto. Mas normalmente são as comissões de proteção que recebem essas sinalizações e depois fazem a sua orientação. Há pouco estava a falar de que, pronto, não é fácil a gestão emocional. Não é? De facto. Porque nem nos passa para a cabeça, não é? Se calhar, Pois. como é que certas crianças chegam, não é? Até vós. Mas depois, se calhar, também será um bocadinho complicado, e lá está outra vez, gerir as emoções, quando a criança volta a um regresso para casa. É assim, nós não temos crianças na nossa instituição. Pronto, nós queremos ter. Pronto, tínhamos um espaço, mas um espaço que foi cedido pela Câmara de Setúbal, mas que vai reverter este mês para a Câmara, portanto vamos ficar sem espaço para crescer. Portanto, nós precisamos muito de um espaço. Gostávamos muito que fosse na zona do concelho de Sesimbra, porque ficava mais ou menos a meio da nossa área geográfica de intervenção, porque nós temos uma sede, mas é um espaço alugado. Nós gostávamos de ter, e já temos o projeto feito e aprovado, das nossas instalações definitivas, serem nossas, e a partir daí depois ir construindo as outras respostas sociais que nós gostaríamos de ter. Aí sim, um lar de crianças e jovens, com apartamentos de autonomização, creche, jardim infantil, tudo isso são respostas que precisam de espaço, que não é uma coisa que nós não temos de momento. Portanto, a única coisa que nós conseguimos neste momento desenvolver, e que já nos dá muito trabalho, é este Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. Portanto, as crianças não estão lá, passam por lá. Muito trabalho é feito no exterior, porque a criança ou está na família ou está numa instituição. Exato. Pronto. Portanto, ainda não temos esse problema que é Claro. difícil também muito de gerir. Quais é que são as situações mais recorrentes? É violência? Há todo o tipo de situações, é mais a Questões financeiras? Negligência, há muitas situações de negligência, há muitos problemas de saúde mental, muitos, cada vez mais. Portanto, é assim, e depois cada região tem umas características próprias. Nós, quando fomos para Sesimbra, encontramos características das famílias em que intervimos que não tinham nada a ver com aquelas com as quais nós trabalhávamos. Só para terem uma ideia, nós temos neste momento cerca de 80 famílias que acompanhamos. Nós não acompanhamos só a criança, é a família toda, portanto são 200 e tal pessoas. Dessas famílias carenciadas, só há cerca de 30, portanto isto não tem a ver com carência económica, ao contrário do que se pensa. Pois. Pronto. Muitas pessoas pensam, olha, intervêm em famílias, devem ser famílias pobres. Não, é só uma percentagem. Eu não sei, não conhecendo estatística absolutamente nenhuma, apontava sempre mais para a parte dos maus tratos. Pois. E não tanto, claro que a questão financeira teria que aparecer sempre, mas que é isso que há mais visibilidade nessas coisas, nos maus tratos. E infelizmente há muitas maneiras de maltratar, infelizmente. Às vezes negligenciar Sim, maltratar. Há maltrato físico e há maltrato psicológico. Exatamente. Portanto, o maltrato é uma coisa muito ampla.
Bom, Céu, nós temos fotografias para ir Sim, mostrando tá bom. também. Infelizmente não temos o belo do vídeo que você Não. disse, que já chegou muito tarde. Fica para a próxima. Fica para a Céu. próxima. Sim, senhora. Vamos passar então as fotografias e vamos então comentando cada uma delas no trabalho que está a ser desenvolvido, precisamente por estes meninos, que são os meninos de ouro. De ouro. Eles realmente são... Todas as crianças são Claro. meninos de ouro, como a gente diz. E é Então o que é verdade. que temos aqui, Isto é a parte social. Olha, é a nossa sede, é a parte de trás da associação e nós, dentro do trabalho que fazemos, naquelas famílias que nós sinalizamos como sendo mais carenciadas, nós fazemos também apoio alimentar, ou quando precisam de roupa ou de fraldas para um bebê, ou quando precisam de móveis, nós fazemos, pronto, essa ponte entre quem pode dar e quem precisa. Pronto, temos um espaço pequenininho, portanto temos que gerir muito bem as coisas que temos. Isto foi um passeio que nós fizemos com os nossos meninos pelo SAD. Fomos ver golfinhos. Dessas 200 e tal pessoas, mais ou menos quantas crianças é que são? São cerca de 100. Sim, São muitos. É. Os golfinhos do SAD. Então, uma das nossas conferências, nós vamos ter a nossa próxima conferência em 2020. É sempre um dia, para nós, muito importante, é um dia inteiro em que se faz a reflexão sobre várias temáticas ligadas aos direitos da criança e que trazemos pessoas de todo o lado, desde... olha, tivemos muitas vezes a presença da doutora Catalina Pestana, pronto, pessoas que são as grandes defensoras dos direitos da criança em Portugal e que nos fazem o grande favor de estar presentes nestes dias, que são dias memoráveis, digo-vos já, porque são dias riquíssimos. Foi um jogo de futebol que fizemos com alguns dos nossos meninos. Aqui meninos, já adolescentes, já mais proxidinhos. Já não sei. Aqui, um jogo que estão a fazer, provavelmente. São alguns atendimentos que nós fazemos com as famílias e vão fazendo alguns trabalhinhos com as crianças e com os pais e envolvem os pais, que é para... Pronto. Para criar uma relação que se calhar não existe em casa. Exatamente. Acho que é Aqui, preciso, às vezes é preciso fomentar e acordar uma chamazinha que às vezes está um bocado apagada, mas tem que se acender. Mais uma E foi um vez aqui. passeizinho. Foi Sim. também no Rio de Sado. As que estão de pé são colaboradoras da instituição, são. E aquela que está sentada também. Também. Sim, sim. Por acaso, há duas que já lá não estão, porque, olha, isto já vimos. novamente, algumas atividades que nós fazemos lá no nosso espaço. Infelizmente, tivemos que, neste ano, fazer um despedimento coletivo, nunca tínhamos feito, e foi dramático, porque eram pessoas que já estavam algumas há mais de 10 anos, e digo-vos, foi uns meses muito difíceis, mas, de facto, a nossa associação estava em riscos de fechar. Depois de quase 16 anos, estava em risco de fechar. Aliás, metade das instituições do país, segundo a Confederação Nacional das IPSS, metade das instituições do país estão em risco de fechar por problemas financeiros. Metade. É um número muito aflitivo. Claro. Pronto. E nós vimos numa situação difícil, ou despedíamos ou fechávamos. É assim, por muito que nos custasse, e está a ser muito complicado, a verdade é que nós não podíamos deixar de continuar a fazer o trabalho que estamos a fazer, porque é muito urgente e é muito necessário. E não há outra instituição que dê esta resposta naquela área. Portanto, tivemos que optar. Foi difícil, foi duro, está a ser duro, mas vamos sobreviver e vamos ficar mais fortes, temos que ficar. Mas o que é que aconteceu? Foi cortes de segurança social? Não, a Segurança Social dá um valor mensal, mas que não cobre as despesas todas. Nós vivemos muito, como todas as instituições, de donativos, e os donativos têm diminuído imensíssimo ao longo destes anos. Há muito menos apoios. E as instituições estão muito aflitas todas.